Acessibilidade de crédito, não é acessibilidade, né, acesso. Acessibilidade é de presidente do PSB Atibaia a empreendedor. Meu nome é André Devec, eu tenho 28 anos, sou presidente do PSB Atibaia, sou sócio proprietário da Devec SolarTech, uma empresa especializada em soluções em energia fotovoltaica, sou diretor do Instituto Carlos Devec, economista e já fui secretário adjunto de Desenvolvimento Econômico em Atibaia. E além disso, eu sou técnico em eventos pela ETEC. Como você vê hoje o crescimento de Atibaia? Atibaia teve um crescimento desordenado, mas ela tem solução. A gente precisa fazer um planejamento para que a cidade cresça de forma ordenada, pautando desenvolvimento, não só crescimento social e econômico. Quando esteve na administração pública, quais foram as melhorias que fez voltada aos empreendedores? A Expo Industrial foi o maior evento de fomento da cidade de Atibaia para os empreendedores. Quando eu estive como secretário adjunto de Desenvolvimento Econômico em Atibaia, a gente conseguiu reunir a indústria, o comércio, os profissionais que buscavam emprego e também o setor público fazendo essa conexão e gerando negócios, emprego e renda para quem mais precisa. Hoje você também é empreendedor, tem uma empresa de energia solar. Como você acha que o poder público pode ajudar os empreendedores e a economia da cidade? Qual o principal entrave hoje? A prefeitura precisa estar perto das pessoas, principalmente dos empreendedores, quando a gente fala de desenvolvimento econômico. Afinal, eles fazem parte, são fundamentais para a geração de emprego e renda para as pessoas. Então é preciso que ela desburocratize os processos, estando próximo de quem mais precisa, para que facilite e torne o caminho mais simples e objetivo. Isso, a gente tem várias soluções possíveis, como postos de atendimento, como desburocratização dos processos, além dos eventos que, quando eu estive como secretário adjunto, a gente conseguiu fomentar através dos eventos, como o Expo Industrial, Simpósio do Comércio, entre outros. Você teve quase 1.000 votos na última eleição e tem grande representatividade entre os mais jovens. Quais são as principais demandas e dificuldades deles? Quando falamos de juventude, a gente não pode tratar eles de forma genérica. Afinal, cada jovem tem sua particularidade. A representatividade é algo necessário na cidade, afinal, nós não temos representantes dessa classe jovem que são tão promissores para o desenvolvimento de Atibaia. Afinal, infelizmente, muitos desses jovens acabam saindo, então existe um êxodo dessa juventude para procurar emprego fora da cidade. Então, a necessidade de uma representação, e sim, eu pude fazer esse papel, e pretendo continuar fazendo nos próximos anos em Atibaia, é fundamental para que eles fiquem aqui e tenham oportunidades. Sobre a sua empresa. Muitos empresários ainda enxergam a energia solar como um gasto fixo e não como um investimento estratégico. Em quanto tempo o investimento em placas solares se paga em uma residência? Falar de energia solar é falar de investimento. Afinal, custo fixo é o que você tem todos os meses com a concessionária de energia. Quando a gente fala da instalação de um sistema fotovoltaico, a gente está falando de economia, de redução considerável na sua conta de luz. Hoje, nós trabalhamos com sistemas partindo de R$ 8.000 e aí o céu é o limite. Entretanto, nós temos paybacks que se aproximam a 1 ano e 8 meses, não chegam a 3 anos o tempo de retorno sobre o O investimento. pessoal ainda acha que a energia solar é algo inacessível. Considerando as diversas linhas de crédito, quanto uma pessoa realmente precisa ter no bolso para dar o primeiro passo e gerar a própria energia? Na Devec SolarTech, nós temos projetos a partir de R$ 8.000 e eles vão variar de acordo com a sua necessidade. O acesso ao crédito é algo fundamental para que você possa financiar o seu sistema e pagar uma parcela muito próxima e às vezes até menor do que você já paga na sua conta de luz, trocando os 6 por meia dúzia. É mais ou menos essa a ideia. Além disso, nós trabalhamos também com outras formas de pagamento, como o pagamento à vista em etapas da conclusão do serviço e também
o parcelamento sem juros no cartão de crédito. O que acontece com a geração de energia em dias de chuva ou muito nublados? O sistema funciona? Funciona assim, afinal, um sistema fotovoltaico depende de luz e não de calor. No Brasil, como todos os dias nós temos luz solar, mesmo que em dias mais nublados, o sistema vai gerar, só que uma proporção um pouco menor do que um dia ensolarado. Então, sim, independentemente do dia, o sistema vai trabalhar para você 7 dias por semana e todo o tempo à disposição do sol, desde que no nascimento do sol até ele se pôr. E se a energia da rua cair? Seu cliente também vai ficar sem energia? Hoje nós temos uma solução para quando a sua energia cair. Falando um pouquinho de sistema híbrido, nós conseguimos entregar para você o maior conforto possível e você se torna independente da concessionária de energia. Um sistema fotovoltaico com baterias faz com que você utilize essa estrutura de cargas das baterias para estar em backup, ou seja, em um apagão da concessionária, as baterias vão atender as cargas prioritárias da sua casa. Entretanto, isso é muito mais consultivo e eu preciso fazer uma análise um pouco mais detalhada do que é prioritário para o funcionamento da sua residência. Qual a diferença entre um sistema on-grid, off-grid e o híbrido? Um sistema on-grid é um sistema interligado à rede da concessionária. Ele é 100% dependente dela. Com isso, num apagão da energia, você vai ficar sem energia na sua casa. Um sistema off-grid é um sistema que é independente da concessionária de energia. Ele é ideal para locais mais afastados que não são abastecidos pela, nesse caso, Electra. E o sistema híbrido é um sistema que vai misturar a interligação da sua casa com a concessionária. Entretanto, ele possui um banco de baterias que bem dimensionado, e aqui nós fazemos isso, um dimensionamento mais consultivo, para abastecer toda a sua casa na ausência de energia vinda da concessionária de energia. Colhi o seu abaixo-assinado. Por que uma simples placa de altura no campus de Atibaia vira um processo tão arrastado na prefeitura? Para deixar claro, o que eu fiz foi uma movimentação para ajudar os moradores do campus de Atibaia, Jardim Silar, Jardim São Felipe e Jardim Santo Antônio. Afinal, ali existe uma portaria que muitas vezes não é respeitada pelos veículos mais altos que acabam passando por lá. Essa movimentação gerou uma certa ajuda à população, porque sempre existiu um cenário até um pouco de revolta por parte de quem mora naquela região e é prejudicado por muitas vezes pessoas que prestam serviço. Entretanto, mesmo com abaixo-assinado, movimentação dos vereadores, inclusive o vereador Fefe do PSB, foi difícil uma movimentação e nós, naquele momento, tivemos uma participação efetiva da Associação de Moradores do Bairro São Felipe e também de uma articulação do vereador para que a gente conseguisse isso. Então, é muito difícil determinar uma ação da prefeitura que ela tem um controle mais adequado daquilo, mas também é muito necessário que a gente cobre da população, principalmente dos prestadores de serviços que entram e saem do bairro, para que eles respeitem os limites de acesso. Afinal, além do telhado que lá é instalado, também foi colocado um limitador de altura para que sim respeite e não danifique a estrutura e possa sim ter prejuízos maiores à estrutura do local, podendo até gerar risco e acidentes às pessoas que moram lá. Você criou o Instituto Carlos Devec. Como surgiu a ideia dessa iniciativa e qual foi o seu objetivo em criá-la? O poder público por si só não consegue assistir todas as pessoas. Paralelamente a isso, minha família sempre teve um papel de ajudar as pessoas que eram próximas que precisavam de alguma assistência. Entretanto, eu percebi que essa assistência muitas vezes acabava se tornando uma rotina e essas pessoas não conseguiam sair da sua situação atual, muitas vezes uma situação precária. O Instituto vem com a ideia de assistir essas pessoas e fazer com que elas melhorem não só o seu lado pessoal, mas também seu lado profissional, gerando oportunidades e dando uma condição mínima para que essas pessoas busquem empregos melhores e se realoquem no mercado de trabalho, além do fato de gerar um relacionamento melhor dentro da própria casa e abordar assuntos tão importantes como saúde mental
A questão do Dia das Mulheres, que nós falamos de pautas importantes como feminicídio e agressão e assédio, entre tantos outros assuntos. Então, o Instituto vem com essa ideia de assistir essas pessoas, levando a ideia de educação, mas também dando oportunidades para que essas pessoas ingressem no mercado de trabalho. Se você pudesse criar ou revogar uma única lei municipal amanhã para mudar Atibaia, qual seria? A Lei de Fomento ao Centro Histórico de Atibaia. Atibaia é uma cidade que tem um histórico muito importante e muito relevante para a sua construção e de toda a região. Afinal, é uma das poucas cidades que tem mais de 300 anos. Entretanto, nós precisamos valorizar tudo que já aconteceu nessa cidade, é claro, lembrando dos pontos ruins e negativos que aconteceram ao longo dela, mas que isso se torne um aprendizado, levando em conta que existe um fator muito importante que pode sim acontecer incentivos a esses setores que são gastronômicos, turísticos, revitalizando e dando uma vida novamente ao centro histórico. Afinal, a cidade surgiu dali e tem uma história muito importante para a sua construção. Daqui a 100 anos, qual o legado que você quer deixar? Como espera que se lembrem de André Devecchi? Bom, acredito que pela história do sobrenome Devek na cidade de Atibaia, por ser muito respeitado, não sendo uma família tradicional, mas uma família de muito trabalho e honestidade, eu gostaria de ser lembrado por isso, por alguém que continuou esse legado que vem desde o meu avô, que veio para a cidade de Atibaia, passou pelos meus tios, pela minha mãe e por todo mundo que constrói e carrega esse sobrenome de honestidade, de trabalho e de entrega. E que isso se torne uma relação de que todas as pessoas que precisaram em algum momento da família e precisaram do André, elas foram respeitadas e atendidas dentro do que era possível. Independentemente do André falando como alguém que participa de políticas públicas, mas também do André que empreende e respeita sim seus clientes, como também respeita todos os cidadãos. Finalizando, qual é a mensagem que você deixa para a população de Atibaia? Para as pessoas que estão descontentes, não só do poder público, mas de relacionamentos profissionais, que elas procurem dar oportunidades para as pessoas que estão vindo agora e estão se inserindo no mercado de trabalho, se inserindo nas políticas públicas. Afinal, não adianta nada a gente reclamar da estrutura atual e sempre procurar as mesmas opções. Atibaia é vasta de pessoas capacitadas que podem sim fazer a diferença. Então, dê oportunidade para aqueles que, independentemente do setor, têm disposição e está realmente afim de mudar, seja a política, seja o meio profissional. Então, acho que a questão é dar oportunidade a todos. Isso sim, acredito que pode fazer a diferença e tornar Atibaia e a região uma cidade ou a região cada vez melhor.